Chegamos ao quinto episódio da primeira temporada de Breaking Bad, episódio de transição, daqueles que servem para modelar as intenções e também os obstáculos de uma trama que vai se desenrolando e acho que agora chega no seu grande ponto inicial e também dos seus protagonistas. Antes de continuar, deixa eu te pedir para deixar um like, se você estiver gostando desse projeto aqui, esse projeto de revisitar séries, deixa um like, cara, ajuda bastante. Pode deixar mais de uma vez, não tem problema não. Pode deixar nos outros vídeos também, tá? Como eu sempre digo, para você é muito simples e ajuda bastante a espalhar para mais gente essa palavra aqui. Então, muito obrigado e vamos lá pro papo. Começamos o episódio com Jesse tentando uma vida nova depois de perceber que perdeu o parceiro de crime e o apoio da família. O roteiro usa esse momento para resolver duas questões de uma vez só, ao passo que mostra Jesse tentando se recompor pelo caminho do bem, ou pelo menos por um caminho mais normal, ele também coloca o outro caminho em sua direção, aqui representado por Badger. Jesse e Badger começam a fazer uma nova dupla que serve mais uma vez para mostrar como a dupla perfeita desse seriado é Jesse mais Walt. Qualquer outra tentativa será fracassada. Enquanto Walter White está vendo o homem que um dia foi a sua dupla na vida passada prosperar, e eu falo do amigo dele, nós estamos vendo outra dupla dele, né? Outro homem que foi a sua dupla recentemente, digamos assim, despencar. E eu falo do Jesse. Perceba como Walter White ele é também um catalisador de coisas interessantes para as outras pessoas. Imagina se o Jesse consegue fabricar lá a droga. Seria um novo caso de um Walter White que teve uma ideia, colocou essa ideia, mas depois rompeu a dupla e não seguiu ali com aquela missão. Então, não seria tão diferente lá do Grey Matter, né? Ou seja, da empresa lá que ele tinha com o amigo dele. Que ele tinha não, que ele sonhava em ter com o amigo dele. Muito legal essa percepção de como talvez uma escolha que um dia ele teve, agora ele escolhe de uma maneira diferente, justamente por essa experiência lá e por ver que vida ele poderia ter. Um tema desse episódio, e infelizmente eu vou falar sobre esse tema em um cenário aparentemente estranho para ele, um tema desse episódio é propósito. Isso fica claro quando Badger e Jesse vão cozinhar e mais à frente quando em uma festa Walter White domina um determinado assunto de química na frente de todo mundo, mostrando que é assim um cara destoante, um cara diferente. Quando eu digo que infelizmente eu venho falar sobre esse tema dentro desse contexto, é justamente porque Breaking Bad age como esse totem que nos deixa doido, nos deixa viciado em uma droga chamada hipocrisia. Como que a gente vai falar sobre algo bom em um contexto terrível, que é nesse caso aqui? E isso combina, inclusive, com o que o Jesse fala para quem o está entrevistando. Ele diz que tem experiência em vendas, mas a realidade dá um tapa na cara dele quando essa experiência jamais poderá ser comprovada e nem é o que esperam dele, mais precisamente falando. O capitalismo de novo bate à porta do garoto. Já falei sobre isso nos episódios passados. E tem um espelhamento aqui, tá? Afinal, também a gente nunca poderá comprovar que o Walter White é realmente meio dono da empresa lá que ele tinha com o amigo rico. No episódio passado, Jesse estava lá com a família dele, né? E dessa vez ele tentou colocar em prática o que ele aprendeu com o Walter White. Sendo muito interessante porque traz um grande assunto de como o ensino tradicional não ajuda o aluno. Lembra do episódio passado que o irmão dele é todo, entre aspas, todo certinho, tá? Aqui a gente vê que um cara todo desconcertado foi para o ensino da prática com o seu ex-professor, no caso o Walter White, e deu certo, né? Ele sabe, inclusive, cada detalhe do processo e também das ferramentas, porém, falta algo. Seria paciência? Seria a experiência de um expert? E aí a gente volta para outro tema, porque eu digo que é propósito. Badger, além de ser um tosco, contumaz, né, um tosco total, os objetivos dele estão bem distantes de Walter White e também do próprio Jesse Pinkman. Inclusive, fazendo uma rima narrativa com o episódio passado, porque dessa vez, quem está com a família é o Walter White. E eu digo mais, em uma cena bizarra que mais reflete em uma decisão extrema dele, que é o lance de voltar a cozinhar, do que outra coisa, né? Que é justamente o que a Skyler queria, que ele tomasse as rédeas da vida dele e resolvesse aquela situação. Lembre-se como na cena da família do Jesse, ele sai para procurar o Walter White. E nesse episódio, o Walter, depois dessa cena da família, sai para procurar Jesse. Continua aquele papo dos caminhos que, de alguma maneira, vão se encontrando pelo meio, mas os destinos são diferentes. O que a Skyler queria foi realmente atingido, só que por linhas tortas.
Jesse, de um lado, é levado para o seu propósito, cozinhar metanfetamina e administrar esse negócio. Walter White, da mesma forma, só que do seu lado, é tragado para isso, e agora com um grande objetivo. Insisto na cena inicial do episódio. Tem muita coisa nessa cena, muita coisa. Vamos lá. Badger está fantasiado de dinheiro e isso não é à toa, como praticamente nada aqui em Breaking Bad é. Ele vai até Jesse, o que é uma alegoria para o dinheiro, chamando essa pessoa, e isso é justamente o que Jesse precisa naquele momento. Ou você realmente trabalha por amor. Love. Não, cara. Não, vai, me conta aí nos comentários. Fala a verdade. Mais à frente, Walter White está na biblioteca do amigo rico que, nesse caso, também simboliza um chamado. Essa cena soa como um homem preenchendo um espaço que poderia ser tranquilamente seu caso não tivesse tomado outros rumos, chamando assim, tá? É tanto que o Walter sai dessa cena e o plano leva um segundinho a mais para ser cortado. Geralmente cortam quando o personagem está vindo para a câmera. Aqui não. O Walter White passa pela câmera e o plano fica lá, um segundo a mais, mostrando o vazio que aquele homem deixa naquele local. E esse é o mesmo vazio quando Jesse foge depois de não ter conseguido cozinhar com o colega. Vazios deixados que só podem ser preenchidos por cada um em suas situações. Continua então a elaboração da simbiose dos dois protagonistas que vai ser proposta nessa série até o fim da sua existência, até o fim. Fica faltando, depois que deu tudo errado, a clareza para ambos os personagens e as suas intenções, né? Ou seja, eles começaram fazendo por um motivo muito imediatista, tudo deu errado, e agora? Qual é a nova intenção? Agora o episódio respondeu. Desde o episódio passado, Jesse está com o ego massageado pelos elogios ao cristal que ele cozinhou, bem como também ele precisa de grana. E o Walter White, simples. Depois de cheirar o creme da sua mulher e também de ver como ela estava se dedicando a ele, lendo aqueles livros para tratar e conviver com alguém com câncer, tem a intenção agora de ter grana e fazer aquilo para sua família, não é mais para ele. E disso surge um outro tema, um que coloca um pouco de honra em um homem que vai seguir o caminho da desonra. Até então, o Walter estava pensando única e exclusivamente nele. Foi o que a gente viu até agora, foi o que ele falou lá na reunião familiar e foi o que eu construí nas resenhas desde o primeiro episódio. Quando eu falo que ninguém vai resolver as situações do Walter, é porque, na real, é ele que vai ter que resolver por si. E isso era muito baseado no seu egoísmo que a gente via até agora, um egoísmo que foi desconstruído. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ao acordar e sentir a ausência da sua esposa, Walter White passa a parar também de pensar em si, pelo menos um pouquinho, vai, e passa a pensar na sua mulher, filho e filha. A sua intenção, então, não é necessariamente se salvar, é fazer o possível e o impossível para compensar o esforço da esposa, o esforço da Skyler. Isso fica mais claro quando percebemos que a escolha anterior dele, definhar em casa e nela viver ali os seus últimos dias de vida, veio de Marie, mais do que qualquer outra pessoa que estava ali na reunião. Logo a Marie, a personagem mais insuportável de Breaking Bad. Tem alguém que gosta aqui da Marie? Não é possível. Sabendo disso, o roteiro, através dessa dica dada por essa pessoa, nos informa sutilmente que Walter White estava tomando uma decisão errada, ou seja, definhar em casa ao próprio prazer. Não era essa a boa decisão. Tampouco a do Hank, né? A gente tem que concordar. Hank vai assumindo a posição de Walter conforme vimos prometer no episódio passado. Walter começa a perder a sua família, mesmo sem perceber isso. É aquilo que eu também já falei. Vince Gilligan costuma distribuir privilégios para nós espectadores. Nem sempre é bom dizer, mas nesses casos mais íntimos, isso acontece. Só queria pontuar, utilizando essa questão do Hank, só queria pontuar esse lance aí do Vince, né? Mas eu quero que você perceba como o texto ele fica mais bonito quando impõe o orgulho inabalável do cara que nega a proposta do colega porque parecia caridade. Tem também a questão lá da ex-namorada, possível ex-afé, enfim. Mas muito disso é porque ele nega uma caridade. Tanto que ele bate a porta na casa alheia, briga com a mulher, briga com a família. Mas depois, olha só, depois, e é aí que o texto fica bonito, ele relaxa essa imposição ao mostrar que muitas vezes o sonho do outro basta. Cara, esse assunto é muito poderoso. Esse assunto conversa muito sobre união, sobre
Por que estar junto com outras pessoas? Por que ter companheiros? E aí entra a doideira que Breaking Bad nos provoca na cabeça. O problema é que isso vai levá-lo não só para o mundo do crime, mas para uma autodestruição e também um lastro de destruição que afetará tantas outras pessoas. Jesse é um cara legal. Eu o contrataria tranquilamente. Ele tentando valorizar o próprio currículo é muito digno, cara. O Walter também é um cara legal. Se eu recebesse um presente que representasse parte da minha vida e parte do meu esforço, algo tão íntimo, eu abraçaria esse cara sem querer soltá-lo jamais. Mas ao mesmo tempo, o Jesse é antiquado. Ele não combina com aquela roupa, com aquele terno, a gravata destoando da camisa. Nada a ver, né, a combinação. Por outro lado, o Walter também é antiquado. Ele veste um terno pelo menos 3 níveis acima do que a ocasião onde ele estava pedia. Botões dourados, alta costura, gravata com prendedor, enquanto todos os demais estavam no máximo com um suéter. Agora, Jesse e o Walter, além de legais juntos, isso a gente já viu, a inadequação aparentemente inicial do que eles estão fazendo soa mais como inovação, soa como diferente, por isso uma espécie de perfeição, obviamente dentro daquele contexto. Ou seja, o texto nos entrega uma ideia de que Walter e Jesse são inadequados para as suas realidades unitárias, mas amplamente adequados para a reconstrução dessas realidades quando juntos. Quando esse episódio coloca os dois em locais onde eles parecem peixes fora d'água, ele está nos levando a implorar que ambos fiquem logo juntos. Logo! Não é tão diferente de um filme de romance ou uma comédia romântica. Mostra os dois inadequados em seus lados separados. Mostra que a adequação se dará única e exclusivamente se estiverem na parceria e logo a gente pede, a gente implora para que parem o que estejam fazendo e vivam juntos. Mas aí vem Breaking Bad e lembramos que estamos querendo que algo de errado aconteça. O diacho dessa série faz isso. Conceitos de ética e moral vão sendo revisados constantemente. Eu disse que ia voltar a falar sobre a reunião familiar de Walter. Skyler fala sobre as coisas baseando-se em esperança. Walter Jr. fala baseando-se em esforço. Hank fala de sorte, mas a Marie fala a verdade. E essa verdade, quer queira quer não, coloca o Walter White mais próximo da verdade que ele talvez precise encarar. Voltemos lá para outra cena que eu também já falei. E nesse episódio, a minha cena favorita disparado. Ela é uma cena muito pequena, mas muito complexa. Muito cheio de assuntos ali. O Walter tá lá na biblioteca, né? Uma biblioteca que poderia ser sua. Tá refletindo sobre aquilo ali, tocando na madeira, vendo e percebendo, sentindo o que o dinheiro pode comprar e também a vida que ele poderia ter. E aí ele começa a tossir. É como se, enquanto reflete sobre a sua vida, o câncer dissesse: "Ei, eu tô aqui, cara. Lembra de mim, não pode esquecer de mim." A mesma coisa acontece com Jesse. Ele tá com um jornal na mão, cheio de possíveis locais para trabalhar, e chega um cara fantasiado de dinheiro lhe oferecendo insumos que lhe darão aí sim muito dinheiro. É a vida dizendo: "Ei, Jesse, teu lance é esse aqui, cara." Foda, né? Assim como a Skyler tenta controlar a situação usando o travesseiro da voz que diz pra desfrutar das pequenas coisas, né? É o que tá escrito no travesseiro. O episódio toma o travesseiro da voz e diz pros dois seguirem os seus propósitos juntos. Propósitos nada doces, já falei. Mas propósito. Não é isso que tá todo mundo em busca? Não é isso que todo mundo pede? Não é isso que todo mundo implora? Eles acharam. Você vai reclamar agora? Ou o propósito tem que ser do seu jeito? Skyler. O Walter, no final, resolve seguir o tratamento, mas, de novo, já disse no episódio passado e repito, ele vai fazer à sua maneira. E não me venha dizer que o Walter White é 100% egoísta, como pareceu até agora. Não é. Senão, ele mesmo teria ido cozinhar. Ele não iria atrás do Jesse. Ele, lembre-se, na visão dele, esse cara é inferior intelectualmente, mas, ao mesmo tempo,
é o seu porto seguro para realizar a missão e concluir as suas intenções no plano que aderiu para sua vida recentemente. Daí virão os obstáculos, mas daí também vem a noção que o Walter sabe que sozinho não vai resolver e que também não vai escolher qualquer ajuda de qualquer pessoa. Ele poderia ter ido procurar o amigo rico. Ele procurou o Jesse Pinkman. Ele vai escolher aquilo que, ainda assim, venha a depender do seu esforço. Ou seja, ele vai executar. Ele não vai aceitar a caridade. E aqui, nesse episódio, isso é representado por Jesse Pinkman, mostrando por que, pro lado bom e pro lado ruim das coisas, Walter White precisa desse cara a ponto de quase escravizá-lo daqui para frente. Ou seja, Breaking Bad começou para todos os personagens da série. E nós, que a gente seja muito bem-vindo. Eu, você e todo mundo. Breaking Bad começou agora. A gente se vê semana que vem com mais resenha. Faltam 2 episódios para terminarmos essa primeira temporada. Compartilha, não deixa o projeto minguar. Vamos lá, porque isso aqui, para mim, pelo menos, está muito legal de fazer e espero que para vocês esteja legal de acompanhar. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau!